eu tenho uma palavra para compartilhar com a amada igreja, amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 19, somente o versículo 21, que diz assim: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero no dia de hoje estar compartilhando uma mensagem talvez diferente daquilo que a maioria das pessoas estão acostumadas a ouvir. O evangelista Silvio, em sua oportunidade, ele declarou que nós temos um compromisso tão grande que às vezes pregamos coisas que talvez você não goste tanto de ouvir, mas precisa ouvir. E eu coloquei como tema da mensagem de hoje, crente maduro. O tema da mensagem de hoje é crente maduro. Por que crente maduro? Porque nós precisamos amadurecer. O Evangelho, irmãos, ele é a verdade que nos liberta. Ele é o poder de Deus. E o nosso objetivo é levar a cada um de vocês a um nível de amadurecimento. Amém? Então o que eu vou pregar aqui hoje talvez seja diferente daquilo que as pessoas estão acostumadas a ouvir, mas que é uma verdade que você precisa aprender e entender. Amém? Então a primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite é o seguinte, olha o que eu escrevi aqui: que nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós esperamos. Nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que nós esperamos. O texto diz que o homem, ele faz planos, mas a decisão não é do homem, a decisão é do Senhor. Então nem sempre, irmãos, o que você planejou vai sair do jeito que você gostaria. Vai haver momentos que eu vou planejar uma coisa e essa coisa que eu planejei não vai acontecer da forma que eu gostaria. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Se você já planejou alguma coisa e aquela coisa não deu certo, aquela coisa não foi adiante, ou aquela coisa não aconteceu como você esperava. Mas isso é uma verdade da vida e é uma verdade do Evangelho. Nem tudo vai acontecer do jeito que a gente espera. E você tem que ser maduro para entender isso. Deus não quer que a gente seja, irmãos, uma criança mimada, que quando o pai diz não e a criança faz birra. A gente precisa entender que Deus, Ele não vai fazer tudo que a gente quer, não. Ele vai fazer tudo que Ele quer. Se o que a gente quer estiver de acordo com o plano, com o projeto e com o desejo dele, Ele fará. Mas se o que eu quero, se o que você quer não estiver de acordo, Ele não vai fazer. E a gente precisa entender isso, que nem sempre Deus vai fazer as coisas do nosso jeito. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso entender que nem sempre o Senhor fará as coisas do jeito que eu esperava. Amém? Essa é uma verdade. Eu tenho que te ensinar isso e te falar essa verdade. Uma segunda coisa que eu escrevi aqui, que está associada a isso, é o seguinte: que nem sempre
as nossas orações serão respondidas do jeito que a gente quer. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já teve momentos na vida que eu orei e nada aconteceu. E essa é a verdade. E eu preciso ser maduro para entender isso. Já teve coisas que eu pedi para Deus e Deus não fez. Já teve orações que eu fiz com jejum, com lágrimas, com a boca no pó, e Deus não respondeu. E eu preciso ser maduro para entender que se a minha oração, por mais que seja sincera, seja verdadeira, seja da alma, mas se Deus não quiser fazer, Ele não é obrigado a fazer, irmãos. E eu tenho que ser maduro para entender isso. Eu tenho que ser um crente maduro. Eu preciso amadurecer ao ponto de entender que eu tenho que orar, porque a oração é um diálogo com Deus. A oração me aproxima de Deus, é uma conversa com Deus. E na minha oração, na minha conversa, eu apresento a Deus as minhas necessidades. Mas eu preciso entender que haverão orações que Deus vai falar: não vou te dar, não vou fazer. Isso é maturidade, irmãos. Eu não posso chegar aqui, ser imprudente e dizer para você que tudo que você orar, Deus vai responder. Porque quando não responder, você vai se revoltar. Você vai ser um crente revoltado. Mas me disseram que tudo Ele vai responder. Não, Ele vai ouvir todas as nossas orações, mas Ele vai responder de acordo com a vontade soberana dEle. Ele vai responder de acordo com os planos que Ele tem. Porque quem é Senhor é Ele, e não somos nós. Amém? O tema da mensagem de hoje é crente maduro. Repita comigo: crente maduro. Amém? Com base nisso tudo que eu acabei de falar, eu escrevi uma coisa que eu preciso te alertar sobre isso. A terceira coisa, baseada nessas duas primeiras, é: nós somos cristãos e nós estamos sujeitos a adoecer. Você sabia disso? Tem gente que acha que porque é crente nunca vai adoecer, nunca vai passar por nenhum tipo de doença. Eu tenho que ter a maturidade de entender que não é porque eu adoeci que Deus deixou de ser meu Deus. Não é porque uma enfermidade me acometeu que Deus deixou de ser o meu Senhor. Eu preciso ser maduro e entender que a enfermidade faz parte dessa vida, que o nosso corpo, ele está sujeito a enfermar, ele está sujeito a adoecer. Eu tenho que ter essa maturidade. Não pense você que por você ser cristão, porque você é um homem de fé, é um homem de oração, que nunca você vai adoecer. Isso é por engano, irmãos. Enquanto estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos a tudo que acontece na face da terra. Então, você e eu, nós estamos sujeitos a ficar doentes. E aí eu vou te dizer uma coisa: estamos sujeitos a ficar doentes, e se Deus não quiser nos curar, nós estamos sujeitos a morrer com aquela doença. E não é porque vamos morrer com aquela doença, se isso acontecer, que Deus deixou de ser Deus. Não é por isso não, irmãos. Eu adquiri uma doença, vamos lá, eu estou com pneumonia. Aí é porque eu estou com pneumonia que Deus deixou de ser meu Deus? Não. Aí vamos imaginar que a doença se agrava
grave, como o meu pulmão todo, eu pior amanhã. Aí morri. Deus deixou de ser meu Deus? Não. Eu tenho que ser maduro e entender que a doença faz parte desse mundo pecaminoso. E eu estou propício a adoecer. Haverá enfermidades que a gente vai orar, Senhor, cura o irmão, restaura a saúde do irmão, e Deus vai fazer, porque está dentro do objetivo dele. Mas haverá momento que Deus não vai curar, que Deus não vai restaurar, e às vezes acontece do irmão morrer. E não é porque o irmão morreu com aquela doença que Deus deixou de ser Deus. A gente tem que ter essa maturidade. É duro isso, mas essa é a verdade. Porque nem sempre Deus vai responder do nosso jeito. E aí você tem que estar preparado para isso. Ah, mas o Senhor não me ouviu. Ele te ouviu. Só que Ele fez a vontade dEle, o plano dEle, porque Ele é quem é Senhor. Amém? Uma quarta coisa que eu escrevi aqui, o tema da mensagem é crente maduro. Eu estou correndo, irmãos. Uma quarta coisa que eu escrevi aqui: nós estamos sujeitos a perder pessoas da nossa família. Você sabia disso? A minha irmã comentou que a nossa mãe quase faleceu essa semana. Eu já perdi meu pai, eu já perdi irmão, eu já perdi primos, eu já perdi avós. Então eu sou crente, eu tenho que ser maduro e entender que eu estou sujeito a perder pessoas da minha família. Ninguém quer perder alguém da família. Eu não quero, você não quer, ninguém quer. Mas não significa que pelo fato de termos perdido alguém que nós amamos, que Deus deixou de ser Deus, irmãos. Que Deus deixou de ser Senhor. Não significa que pelo fato de a gente querer muito ver a nossa família bem, que se acontecer uma fatalidade, que Deus deixou de ser quem Ele é. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós e a nossa família está sujeito a encarar a morte. Mas não é porque nós estamos sujeitos de encarar a morte, que a nossa família está sujeita a encarar a morte, que Deus deixou de ser Senhor acima da morte. Entenda uma coisa: Deus não deixa de ser Deus porque Ele não faz as coisas do jeito que você quer. Ele continua sendo Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos a passar por essas coisas. O tema da mensagem de hoje é crente maduro. Eu quero te ensinar a ser maduro. Vou te falar uma outra coisa que eu escrevi aqui. Não é porque nós somos de Deus, somos cristãos, que nós não estamos sujeitos a perder a nossa família. A gente está sujeito a perder, irmãos. A gente está sujeito a perder um casamento, a perder um relacionamento. A gente está sujeito a essas coisas. A gente está propício a passar por isso, a passar por um divórcio, a passar por um abandono. A gente está propício, a gente está na terra, irmãos. E não é porque isso aconteceu que Deus deixou de ser Deus. Deus não perdeu o controle de nada, irmãos. Ele continua sendo Deus. Mas a gente tem que ter a maturidade que não é porque aconteceu comigo que Deus deixou de ser Deus na minha vida. Às vezes aconteceu porque eu fiz alguma coisa que levou aquela coisa, ou alguém fez aquela coisa que levou aquilo. Mas não é porque Deus deixou de ser Deus. Não é porque Ele não curou que Ele deixou de ser Deus. Não é porque Ele não restaurou que Ele deixou de ser Deus. Não é porque Ele não ressuscitou que Ele deixou de ser Deus. Não é nada disso, irmãos. E a gente precisa ser maduro para entender essas coisas.
O tema da mensagem de hoje é crente maduro. E eu vou finalizar aqui, irmãos, por conta da hora. Eu teria mais coisas para falar, mas eu vou finalizar fazendo a seguinte pergunta e vou acrescentar um versículo. Qual é a atitude que você tem quando as coisas não saem do jeito que você gostaria que saísse? Qual é a sua atitude? Qual é a atitude que você tem quando as coisas vão de mal a pior? Qual é a atitude que você tem quando as coisas dão errado? Qual é a atitude que você tem quando as coisas não saem do jeito que você pediu ou que você gostaria? Tem pessoas que quando as coisas não saem do jeito que ela gostaria, a primeira coisa que ela faz é sair da igreja e abandonar a Deus, porque ela quer culpar a Deus porque as coisas não deram certo. E não é essa atitude que a gente tem que ter, não, irmãos. Não é porque as coisas não saíram do jeito que você gostaria que você já tem que chutar o balde e falar: já que não está acontecendo do jeito que eu quero, não quero mais saber da igreja, não quero mais saber de Jesus. Qual é a atitude que a gente tem? Um crente maduro, ele vai entender: não é porque não está acontecendo do jeito que eu gostaria que eu vou sair da presença, porque eu preciso da presença. Tem um versículo que eu quero finalizar com ele, que me gritou no meu coração. Ele gritou no meu coração. Eu queria ler esse versículo, irmãos, para fechar essa mensagem, que está na carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se a minha esperança está só nas coisas dessa terra, só no que vai dar certo, só no que pode ser abençoado, só na felicidade e alegria dessa terra, mas não vai além dessa vida, eu sou miserável. Se você está esperando Deus fazer na sua vida só aqui nesse plano, e aí se Ele falar não vou fazer, você vai abandonar, isso é atitude de uma pessoa miserável, ingrata, que não consegue entender quem é Deus, quem é Senhor. Eu não posso servir a Deus só pelo que Deus pode me dar, não, irmãos. Eu tenho que servir a Deus por quem Deus é. Se Deus não te der nada e não me der nada, Ele continua sendo Deus. Se Deus não fizer um milagre na minha vida, Ele vai continuar sendo Deus. Se Deus não abrir a porta, Ele vai continuar sendo Deus. E eu não vou servir a Ele só porque Ele pode fazer por mim. Não, eu vou servir mesmo que Ele não faça. Porque a minha esperança não pode se limitar a essa vida, irmãos. Eu não sirvo a Jesus pelo que Ele pode fazer por mim nessa vida. A minha esperança está no sacrifício, porque Ele me deu a garantia de uma vida eterna. É isso. A sua esperança não pode estar só nessa vida, não, irmãos. E por que eu tenho que falar isso? Para você não sair frustrado quando as coisas não derem certo. Ou você acha que tudo que eu fiz na vida deu certo? Ou você acha que toda tentativa, todo esforço meu deu certo? Não deu, irmãos. Teve coisas que eu tentei fazer que não deu certo. Teve planos meus que foi de água abaixo. Teve projetos meus que não fluiu. Mas Deus não deixou de ser Deus por causa disso. Ele continua sendo Deus. E eu não vou deixar de servi-lo, de amá-lo e de adorá-lo por conta disso. Então, se você está empregado, Deus é Deus. E você fica desempregado, Deus deixou de ser seu Deus? Se você tem dinheiro, Deus é Deus. E aí, se você está duro, igual um porco, Ele deixou de ser Deus?
Você está com saúde, Deus é Deus. Aí você está no leito macumba e deixou de ser Deus? Não, irmãos. Deus é Deus. Estando vivo ou morto, gente, Ele é Deus. Estando de pé, deitado, sentado, caído, Ele é Deus. A porta estando aberta ou fechada, Ele é Deus. E a gente tem que ser maduro para entender isso. Amém, irmãos? Ele não deixa de ser Deus. E talvez, quem sabe, sendo maduro, entendendo, Ele pode até, por graça, por compaixão e misericórdia, mudar o cativeiro. Ele pode. Mas a gente tem que ter a maturidade. Se Ele não fizer, Ele não deixou de ser Deus. Amém, irmãos? Se o emprego que você quer não chegar até você, Ele não deixou de ser Deus. Se a casa do seu sonho não chegar até você, Ele não deixou de ser Deus. Se o casamento dos sonhos não acontecer, Ele não deixou de ser Deus. Se o que você sonha Ele não deixou de ser Deus. Ele é Deus, irmão. Ele é Deus para dar, e Ele é Deus para falar, não vou te dar. Porque quem sabe o melhor para cada um de nós é o Senhor. Amém? O texto diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.